Quero trazer uma palavra breve aqui para a igreja que está em casa. Eu quero que você abra em Ruth, capítulo de número 4. Não é um texto muito comum, de se ouvir e de ser pregado. E eu queria hoje falar um pouco a respeito de confiança. O tema é confiarei, Como confiar em Deus diante das adversidades da vida? Como confiar em Deus diante dessa crise, desse período que nós estamos enfrentando? Como confiar em Deus quando as coisas não estão indo bem? Confiar em Deus quando você tem saldo na conta positivo? Confiar em Deus quando a poupança está em alta, o investimento está em alta? Confiar em Deus quando você tem saúde? Confiar em Deus quando os filhos são uma bênção? Confiar em Deus quando o casamento está indo bem? E assim por diante é fácil. A grande tensão e a grande crise que nós enfrentamos na vida cristã é confiar em Deus em períodos difíceis. É confiar em Deus em tempos de deserto. Confiar em Deus em tempo de tempestades que nós enfrentamos na vida. Confiar em Deus quando nós temos um diagnóstico do médico não favorável. Confiar em Deus quando a situação adversa chega na nossa casa, na nossa família, assim por diante. Esse é o maior desafio. E eu quero hoje contar a história de duas mulheres, que é Noemi e Ruth, que enfrentaram um período difícil. E o texto que eu quero ler, que é Ruth capítulo 4, versículo 13, é o final de quando Ruth e Noemi já foram abençoadas. E depois eu vou comentar e pregar um pouquinho sobre a história delas. Então, Ruth capítulo 4, versículo de número 13. Ruth 4,13 diz assim: Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Amém. Vamos orar para que a gente possa trazer essa palavra às pessoas e à igreja. Pai, obrigado por tudo que o Senhor já fez aqui nesse culto, pelas canções, os louvores que cantamos, pela apresentação da Sofia, essa criança abençoada. Nós te louvamos, ó Deus. Te louvamos porque o Senhor ainda fala conosco. E agora, nós pedimos mais uma vez, fala com a tua igreja, fala com as pessoas que estão sedentas em suas casas, em seus lares, que o Senhor possa trazer uma palavra que nós precisamos ouvir. Em tempos de crise, que o Senhor traga ânimo nos nossos corações, através da palavra que será pregada. Em nome de Jesus. Amém. Falando um pouco da vida de Noemi e de Ruth, a gente vê que a vida não foi tão fácil para essas duas. Noemi, ela perdeu um marido, ela ficou viúva, e ela perdeu também 2 filhos, nesse mesmo período praticamente, que era Malom e Quilion. E essa mulher então, ela perde o sustento, ela perde o apoio, ela perde não só o marido como mantenedor, mas agora ela também perde os 2 filhos, e ela fica agora com essas 2 noras desesperadas, sem saber o que fazer, porque elas perdem então o provedor, que traria o alimento, a comida, o pão diário. Anos depois, ela, Noemi, suas noras, que era Ruth órfã, elas também ficaram viúvas. Então Noemi decidiu voltar para a terra natal dela, para voltar para o meio do seu povo. E é tão interessante, que já em Belém, Ruth saiu, já chegando ali em Belém, ela saiu para colher o que iria sobrar de uma lavoura. Havia um costume na época em Israel, e a gente vê isso no Antigo Testamento, que toda espiga de milho ou cereal que era colhido e ficava no chão, eles podiam pegar sem pagar nada. E quando Noemi, Ruth, órfã não foi, eles chegam ali até Belém, Ruth tem a ideia de não passar fome, então recolher essas espigas de milho e cereais. E lá em Belém. E com tantas
com tantas propriedades, ela foi parar justo na casa de Boaz, que foi o texto que eu li. Ela para na casa de Boaz, e Boaz é justamente um parente de Noemi e um dos responsáveis por elas. Naquela época, quando alguém perdia o marido, o irmão dele ou alguém da família estava liberado para casar, e ele é chamado como resgatador. E Boaz, ele podia ser um resgatador de Noemi, e futuramente ele foi de Ruth. Ele podia, porque ele era um parente dela e ele era o resgatador. Ele podia fazer isso de acordo com a lei de Israel. Então, quando Ruth vai recolher, ela para justo no terreno, nas terras de Boaz. Isso é interessante. A gente poderia falar que isso é coincidência. A gente poderia olhar o texto e falar assim, mas isso foi uma coincidência. Mas nós que servimos a Deus, a gente não acredita em coincidência. Nós acreditamos na provisão e no cuidado de Deus. Nós não somos sortudos, nós somos cuidados pelas mãos do Senhor. Não há sorte e azar, há a mão de Deus cuidando da minha vida e daqueles também que servem ao Senhor. Por isso, essa provisão de Deus, para que Ruth fosse colher as espigas ali, ou cereal, na terra de Boaz, não foi coincidência. Foi a provisão que Deus então enviou a elas. Esse tipo de situação que parece, que nós vimos aqui, parece que nós vamos encontrar somente na Bíblia. A gente olha para esse texto de que Boaz era parente, que deu tudo certinho, parece que tudo é desenhado e vai cooperar para que o bem de Deus alcançasse aquela família. A gente acha que é só nesse texto aqui. Mas eu quero dizer que, na verdade, não é assim que acontece. Acontece na Bíblia, mas também acontece na nossa vida. Nós temos o caso do nosso irmão Elton, que no meio de uma pandemia, de um vírus que tem matado ou levado muitas pessoas à morte, ele conseguiu emprego. Aí você fala, mas isso é coincidência, um amigo dele levou o currículo. Não, é cuidado de Deus, é provisão de Deus. A gente tem que entender que a Bíblia, ela permanece em nós e ela é viva. As histórias daqui, elas se repetem no século 21. Não só no Elton, mas em cada família à nossa volta que a gente vê o cuidado de Deus. Há mais ou menos 2, 3 meses atrás, eu estava precisando passar por um médico. E o médico que eu havia passado no convênio, eu não gostei, não foi legal. E um casal de amigos nossos, ele falou assim, a gente tem um médico muito bom na cidade de Brodowski. Olha aqui para você ver como que são as coisas. A gente vive numa cidade, Ribeirão, com 700 mil habitantes. Tinha uma médica em Brodowski, que tem quantos mil habitantes lá? 20 mil? 15 mil? Tinha uma médica lá, só que ela era particular. E esse casal que apresentou essa médica para mim, além de apresentar a médica, numa dos nossos encontros, esse casal me deu uma oferta que era exatamente o valor que eu tinha que pagar na consulta lá em Brodowski com a médica, a doutora Tatiana. A gente vê algumas coisas, a gente fala, Senhor, eu não pedi, eu não liguei para ninguém dizendo, eu estou passando aperto, alguém pode me ajudar? Não, não é coincidência. A gente entende que Deus, Ele dá a provisão quando eu e você necessitamos. Os milagres acontecem quando a gente menos espera. Então, a gente tem que olhar para a história de Ruth, de Noemi, e colocar também dentro de nós, sabendo que Deus pode fazer isso por nós também, ainda no dia de hoje. Amigos que dão oferta que às vezes você não está esperando. Pessoas que moram no exterior. Há uns 20, 30 dias atrás, um amigo que está morando na Espanha, entrou em contato conosco e deixou uma oferta aqui para a igreja. Gente, ele está na Espanha. Eles estão vivendo um caos. Lá não está igual ao Brasil, está pior do que o Brasil. Várias pessoas morrendo e esse amigo manda uma oferta sem eu falar nada do que a igreja passa, o que ela não passa. A gente tem que entender que essas histórias bíblicas, elas ainda estão acontecendo no dia de hoje, na minha vida e na sua vida. A grande questão é, será que nós confiaremos no que Deus vai fazer? Será que nós teremos a certeza,
a esperança de que pode estar difícil, mas Deus vai dar solução aos nossos problemas. Eu não estou falando que é uma varinha mágica que bate e tudo acontece. Não, a gente chora, a gente passa por situações difíceis, mas eu posso dizer com certeza e afirmar que assim como Deus sustentou aqui Ruth e a sogra dela Noemi, Ele também é capaz de sustentar a minha vida e a sua vida. A Bíblia diz que, deixa eu lembrar agora porque teve uma live aqui que eu falei errado, né? Então vamos pensar. O filho de Abraão, Isaque, ele semeou quando estava tendo fome, não é isso, pastor Zé Roberto? Ele estava numa terra, em Gerar. Deus falou, você não vai para o Egito, você vai ficar em Gerar. E ele ficou em Gerar, obedeceu à voz de Deus. Ele confiou em Deus. E sabe o que aconteceu? Diz a Bíblia que Isaque plantou, em tempos de fome, ele plantou uma semente e colheu 100 vezes mais do que ele havia plantado. Por quê? Sabe por quê? Porque Isaque não estava confiando na potência do Egito. Isaque confiou em Deus. Eu tenho visto agora, né, essas coisas políticas que têm acontecido no meio da nossa sociedade aqui do Brasil, ministro que sai, brigas e discussões na internet, isso e aquilo. Irmão, quero dizer uma coisa para você que serve a Deus. Confia no Senhor, não confia no governo, não confia na provisão do governador, não confia na provisão do prefeito. Se vier, glória a Deus, mas a nossa esperança, expectativa, a confiança, o nosso conforto, ele vai vir do Senhor. Nós não confiamos ou não devemos confiar. Eu dizia para o Nani aqui no começo do culto, maldito é o homem que confia no outro homem. Confie em Deus. Quando Isaque planta, ele não estava confiando na palavra de um agrônomo, na palavra de um especialista, ele confiou na palavra que Deus deu a ele. A grande crise, o grande problema do cristianismo hoje é que as pessoas confiam em palavras humanas e não têm buscado a palavra de Deus, que sai da boca de Deus. Isaías fala que a palavra que sai da boca de Deus não voltará para ele vazia. Sabe o que isso quer dizer? Que se Deus falou, se Ele determinou, vai acontecer. A grande diferença dos que não servem a Deus para aqueles que servem a Deus é que nós confiamos num Deus que tudo pode. Nós confiamos num Deus que a palavra que sai da boca dele para me abençoar é maior do que a palavra que sai para amaldiçoar. Simples assim. Balaão, nós conhecemos a história daquele profeta, né? Ele foi tentar amaldiçoar o povo de Israel. Diz a Bíblia que ele não conseguiu amaldiçoar. Sabe por quê? Porque a bênção de Deus estava sobre o povo de Israel. Tem crente que tem medo de macumba, tem medo de inveja. Eu não tenho medo disso. Nós confiamos em Deus. O sangue de Jesus está sobre a minha vida, irmão, irmã, e você que me ouve. Eu confio nele. Não tem mandinga, não tem trabalho, existe, mas não vai pegar na minha vida e na sua vida, porque nós confiamos ou devemos confiar no Senhor. A inveja não vai me atacar. Satanás, ele pode tentar me atacar, mas diz a Bíblia que o nosso Deus é infinitamente maior do que Satanás. Tem gente que tem mais medo do diabo do que de pecar contra Deus. Confie em Deus, dependa dele. Tema ao Senhor, e você pode ter certeza de uma coisa: Deus vai dar a provisão que você precisa em sua vida. Esses milagres que acontecem ainda, eles estão acontecendo na Bíblia, ainda acontecem no dia de hoje. Diz a Bíblia, em Romanos 8, 28, que é um texto que todo mundo conhece, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você confia nisso? Pastor, mas o mundo está em crise, a economia, mas nós vamos confiar em quem? O que está acontecendo de uma forma vai cooperar para o meu bem. A gente, para aliviar um pouco a pregação, né, se estiver muito pesada, a gente estava conversando, eu, a minha esposa, esses dias, e alguns amigos, e em toda crise, muitas pessoas vão se afundar, morrer, quebrar,
e muitas pessoas vão se levantar. E aí eu brinquei, que, no ditado popular, né? Que enquanto uns choram, os outros fazem o quê, pastor Zé Roberto? Vende lenço. Ai, pastor, vai ser meu fim. Não. Enxergue nessa crise que você está enfrentando oportunidades que Deus está dando para você, de você se reinventar, de você mudar. As pessoas falam assim: nossa, pastor, você está com uma facilidade para falar na transmissão ao vivo. Tô frio na barriga, sua frio, nervoso. A gente não pode falar mais, né, pastor? Ansiedade. Só que a crise teve que trazer mudança na minha vida. Eu precisei aprender a olhar para a câmera e falar. Então que o problema não seja o fim, mas seja uma oportunidade de você mudar e confiar em Deus. Ele que é o provedor da sua vida. Ele deu a estratégia aqui para Ruth e para Noemi, e Deus não deixou faltar mais nada para elas. Faça alguma coisa, não veja a crise, o problema, como o fim de tudo. Não, pode ser o começo de algo que Deus está querendo fazer na sua vida, de um milagre que Ele quer fazer, de uma provisão que Ele quer enviar. Mas há uma diferença daquele que não serve a Deus para aquele que serve a Deus, que a nossa confiança tem que estar no Senhor. O salmista diz: eleve meus olhos para o monte, da onde me virá o socorro? E o salmista responde: o meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. O seu socorro vem dele. A nossa provisão vem dele, assim como veio também para a vida de Noemi e para a vida de Ruth. Todas as situações, não só algumas, né? Todas as situações está no controle das mãos do Senhor. Todas, todas. Bati um carro, está no controle das mãos do Senhor. Ai, pastor, mas como? Não sei, às vezes você precisa ser mais atento. Às vezes você precisa mudar algumas coisas na sua vida. Talvez você está andando, conversando no celular enquanto dirige, aí o acidente vem e você fala: ai Deus, o diabo me pegou. Não, a sua irresponsabilidade te pegou. Mas você tem que entender que todos os eventos acontecem porque Deus permite acontecer na minha e na sua vida. Noemi, né, e Ruth sofreram muito com a perda dos seus maridos, mas foi isso que levou elas até Belém. Vocês já pararam para pensar que todo sofrimento tem uma oportunidade de crescimento? Toda. Desafio Jovem Peniel em Rio Claro. Como que abriu lá a casa de recuperação? Eles tiveram um sofrimento na família, e através do sofrimento com alguém da família, eles abriram lugar para cuidar de pessoas que estavam com problemas de dependência química. Não foi o fim, foi uma oportunidade que Deus deu para que aquele casal ajudasse mais pessoas e assim por diante. Então Ruth e Noemi não foi o fim delas, a perda do marido, mas foi uma oportunidade delas irem até Belém e receberem a provisão de Deus. E é interessante, né, que Ruth casa com Boaz. E sabe quem que foi Boaz? E quem que foi Ruth? Foram os bisavós de um homem chamado Davi. A gente nem sabia disso, né? Às vezes nem sabe. Então, olha para você ver, Deus tira Noemi, Ruth, Orfa, porque elas ficaram viúvas. Orfa voltou para a família dela, Noemi e Ruth fizeram um voto de uma aliança, foram juntos até Belém. Chegando em Belém, Ruth teve a ideia de não passar fome, pegar das sobras da colheita, e ela foi justo na casa de Boaz, que era um parente de Noemi, que era o resgatador de Noemi, que ela podia se casar. Ruth vai lá, casa com Boaz, e agora eles então são os bisavós de um homem chamado Davi, que foi um dos maiores reis de Israel. Simples assim. Deus, irmão e irmã, Ele conhece o futuro. Ele dá a provisão hoje, mas Ele também conhece o nosso futuro. Como alguns dizem no ditado popular, né? Deus escreve reto por linhas tortas. Não, Deus não faz isso. Deus escreve reto em linha reta, porque Ele conhece o futuro. O que para nós vai ser, para Deus já foi, porque Ele é Deus. Ele conhece o meu futuro, Ele conhece o seu futuro, mas nós precisamos confiar nele
e saber que a nossa provisão, então, vem dele. Mesmo quando não vemos ou não entendemos, nós precisamos confiar que Deus age em favor de seus filhos. Abra comigo em Provérbios, eu estou caminhando para o final da mensagem aqui. Provérbios capítulo, deixa eu ver aqui na minha Bíblia, 16. Eu já vou encerrar com esse texto aqui. Por que eu escolhi aqui esse texto de Provérbios 16? Porque mesmo quando a gente não entende os planos de Deus, os propósitos de Deus, a gente tem que crer e confiar que Deus age em favor dos seus filhos. Por isso que o tema da mensagem é confiarei. Eu vou confiar, porque eu sei que Deus vai agir em meu favor. E olha lá no versículo 1 diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. O que você está dizendo com isso, pastor? A palavra está dizendo que Noemi e Ruth, elas fizeram um plano, mas quem que deu a última palavra? Deus. Porque elas foram parar justo na casa de Boaz, não por escolhas dela, mas pela escolha divina. Então você faz plano, a gente busca resposta, mas tenha certeza de uma coisa, que Deus vai dar a última palavra em favor da minha vida, da sua vida. No versículo 3 diz: confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Sabe o que isso quer dizer? Que eu confio no Senhor a minha obra, o meu trabalho, a minha casa, a minha família. E sabe o que Deus vai fazer por mim e por vocês que me ouvem aqui? Deus ele vai estabelecer os meus planos e os meus desígnios. Estabelecer é assim: Fernando, isso eu quero para você, isso eu não quero para você. Isso você pode entrar de cabeça que eu vou estar contigo, isso você não pode. Confiança. Um pai, e é bem propício falar disso, que a gente tem pais novos aqui, uns que já estão quase aí recebendo seus filhos. Você não quer o melhor para o filho de vocês? Vocês já querem, né? Mesmo na barriga. Outros que já saiu querem ainda mais. E muitas vezes vocês vão ter que falar não. Porque vocês falam, confiam em mim. Mesmo o homem sendo falho, o pai e a mãe sabem o que é melhor para o filho. Deus faz o mesmo com a gente. Às vezes ele fala, olha, eu não vou dar isso. Não vou deixar você entrar nesse caminho, porque eu conheço o seu futuro. Então eu tenho que confiar nele. Ele vai estabelecer o que é melhor para mim e para você. E o último versículo é o versículo de número 20. Que a palavra diz: o que atenta para o ensino, acha o bem. E olha que interessante esse final. E o que confia no Senhor, esse é feliz. Olha que legal essa palavra, que importante. Ele está dizendo que aquele que confia no Senhor, esse é feliz. Por que ele é feliz? Sabe por que ele é feliz? Porque quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, a Bíblia fala que tudo vai cooperar para o meu bem. Essa é a diferença que tem que entrar na nossa vida durante essa pandemia que nós estamos enfrentando. Eu confio em Deus. O meu amanhã está nas mãos de Deus. O meu futuro, amanhã, depois, assim por diante, está nas mãos de Deus, do grande eu sou. Nós não estamos com a nossa vida firmada, ou não deve estar firmada, em palavras humanas, mas sim na palavra divina. O que confia no Senhor, o coloca confiança nele, ele vai ser bem-aventurado, ele vai ser feliz, porque Deus, tudo que ele faz é bom, tudo. Desde Gênesis até o livro de Apocalipse, tudo que Deus faz ou irá fazer é bom para mim e ele é bom para você. Por isso eu quero te incentivar essa noite a você confiar no Senhor. Entenda que Deus está permitindo situações difíceis para te ensinar, para moldar o caráter da pessoa de Cristo em sua vida e para dar uma direção, livramento e para colocar você e eu no lugar que Ele tem preparado para mim e para você. A palavra de hoje é confiança. Confie no Senhor, confia nele. Deus é bom, Ele não falhará. Deus não falhará. O que Ele estabeleceu para a minha vida e para a sua vida é bem melhor do que aquilo que eu
penso, ou imagino, ou planejo para mim. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa colocar a sua confiança somente no Senhor. Nós temos uma semana pela frente, nós temos uma semana de grandes desafios, e eu quero que você comece a sua semana colocando a sua confiança no Senhor. Nós vamos cantar uma música aqui, o louvor vai cantar uma canção, e depois nós estaremos orando por você, e pelos pedidos de oração que chegou até em minhas mãos aqui. Vamos louvar o Senhor. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se unirem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Deus os abençoe. Que essa palavra que foi pregada possa alimentar o teu coração durante essa semana e você clamar a esse Deus que pode responder o teu clamor. Essa será a nossa oração. Nós temos alguns pedidos de oração que foram nomeados aqui. Eu gostaria de começar pelo Nádio, que quer que ore pela sua família e por seus pais. A Aurora, por saúde da sua bisneta Sofia. Ao Dimas, irmão Dimas, que Deus nos ajude a passar por esse momento difícil. Essa oração não é apenas do Dimas, mas também de todos nós. Nós temos aqui, quem mais? A Thalita, pelo nascimento do Gustavo e pela cirurgia do Nani. Nós clamamos à igreja que ore pelo Nani. Amanhã ele estará já se submetendo à internação e na terça-feira
será submetido a uma cirurgia. E nós vamos clamar, e já agradecendo ao Senhor pela bênção que Ele dará ao seu servo. Amém? Nós pedimos também para que orem pela Silvana, que pede pela família e que traga todas as provisões necessárias. São essas orações. Eu gostaria que você na sua casa se juntasse aos seus familiares e que você pudesse fechar os seus olhos e clamar ao Senhor. Nós cremos num Deus que responde às orações. Nós cremos num Deus que não perdeu o seu poder, a um Deus que o seu braço forte não enfraqueceu. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho, o mesmo Deus que multiplicou peixes e pães no passado, o mesmo Deus que curou enfermos, é o mesmo Deus que ressuscitou a mortos, é o Deus que vai operar milagre na minha e na tua vida. Que você possa crer nessa oração que você vai fazer agora, crendo que o Senhor tem o mesmo poder que Ele fez milagres no passado, Ele poderá fazer na tua vida agora no presente. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Senhor, eis aqui, Senhor, a tua igreja reunida em teu nome. Senhor, estamos cada um nos nossos lares, dispersos, Senhor, mas na realidade unidos na tua presença, unidos na pessoa do Espírito Santo. E nós clamamos, Senhor, que a tua graça, a tua misericórdia, o teu poder possa ser manifesto na vida de cada um dos nossos irmãos. Esses pedidos que foram aqui colocados possam ser respondidos pela tua graça, pela tua misericórdia, Pai. Abençoa, Senhor, abençoa as nações, Senhor, ao redor dessa terra, Pai. Abençoa o nosso país, abençoa o nosso estado, abençoa a nossa cidade. Abençoa, Senhor, a cada um que está enfrentando, Senhor, momentos de crises, de dificuldades, de escassez, de temores, Senhor. Ó Deus, que Tu tires, Senhor, dos nossos corações o medo e que Tu nos coloque a fé nesse lugar. Que nós possamos crer que o Senhor pode modificar as circunstâncias. Senhor, nós nos depositamos a nossa fé diante de Ti, ó Pai, nessa noite. Opera com poder e graça. Opera, Senhor, de acordo com a Tua vontade, com a Tua soberania. Nós reconhecemos, Senhor, o Teu poder e sabemos que Tu tens o melhor para cada um do Teu povo. Por isso, Senhor, nós Te pedimos todas essas bênçãos e nós agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus possa abençoar a tua vida, que Deus possa abençoar a tua semana, amém? E que o amor do Pai, a graça do Filho e as doces consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre toda a igreja. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Boa semana para todos. Deus abençoe. Amém.